Bom dia, pessoal. Vamos começar então a nossa aula da língua, da gramática do dia de hoje. Bom, nós estamos vendo aí como gênero textual, né? Acabamos de corrigir aí um exercício na página 36 exatamente sobre isso, as HQs. E nós temos visto aí, além desses gêneros textuais, nós estamos trabalhando também com a questão da concisão, da coerência textual, como produzir um texto de forma que ele seja entendido. Então, o que nós vamos falar hoje? Na página 39 da apostila. Nós vamos falar sobre a concisão textual. A primeira parte, tá? Nós temos outras partes, essa é a primeira. Olha lá, após fazer a leitura das HQs, neste capítulo, você pode observar como muitas vezes a linguagem verbal fica em segundo plano, não é? Lembra que a gente falou que tem linguagem verbal e linguagem não verbal? A linguagem verbal é aquela que a gente utiliza as palavras e a não verbal é aquela que a gente utiliza imagens, né? As histórias em quadrinhos são lotadas dessas imagens para poder fazer o quê? Para nos informar alguma coisa, né? Então, é uma economia muito grande da linguagem verbal nas HQs. Então, olha lá. A linguagem verbal fica em segundo plano, ou seja, o quadrinista dá preferência à ilustração, que são as imagens. Ou seja, a linguagem não verbal. Observe novamente o quadrinho abaixo. Olha aí o quadrinho. O que é possível ler nesse quadrinho pela linguagem verbal? O que está em linguagem verbal nesse primeiro quadrinho? Da página 39 aí. Hein, gente? A plaquinha da promoção. Isso! A plaquinha escrito promoção e o que mais? Tem outra coisa aí. O local onde ele tá, que é o supermercado. Isso, tá escrito supermercado. São as duas coisas que dá para identificar enquanto linguagem verbal. A número 2 pergunta assim: o que acontece na cena e que podemos interpretar a partir da imagem? Aí eu vou colocar em palavras aquilo que eu estou vendo através das imagens. Olha como é que ele economizou palavras. O que é que nós estamos vendo aí? Explica para mim. Então, vocês viram o tanto de palavras que nós utilizamos para resumir esse quadrinho. Para colocar, dizer o que o quadrinho tá nos mostrando através das imagens. Então, resumindo, ficaria assim. Joaquim está no supermercado, comprando um produto, e o segurança, com as sobrancelhas franzidas, olha para ele com desconfiança, por conta da sua aparência simples. Ok? Continuando. Veja que, mesmo com pouquíssimas palavras escritas no quadrinho, foi possível compreender perfeitamente a mensagem transmitida. É ou não é? Nesse caso, a linguagem não verbal ajudou o quadrinista a ser mais conciso na linguagem. Ou seja, ele não precisou usar muitas palavras para conseguir dizer tudo aquilo que ele pretendia. Ok? Então, o que ele fez? Ele usou pouquíssimas palavras ou imagens para dizer aquilo que ele precisava, né? Veja agora o seguinte quadrinho. Olha para esse outro quadrinho aí. Joaquim está fazendo uma denúncia na delegacia sobre o assalto que sofreu, no qual seu celular foi roubado. Lembra dessa cena também? Que nós vimos lá na interpretação de texto, quando a gente estava vendo os gêneros textuais? Ele estava lá na delegacia falando do celular dele que foi roubado. E aí? Né? Vamos interpretar esse quadrinho? Vira a página para mim. Página 40. Nesse quadrinho, o diálogo entre Joaquim e o delegado não parece estar completo. Por quê? Olha lá como é que tá no quadrinho. O que a gente tem lá no quadrinho? Tá escrito delegacia e tá escrito lá: aí eles levaram meu iPhone. E aí o delegado: você com iPhone? A conversa não tá completa porque ele parece que ele estava falando alguma coisa antes e disse: aí eles levaram, ele contou toda a história e disse que eles levaram o iPhone dele. Então, nós vamos marcar aí a opção que diz por que parece que o assunto está incompleto.
Então, leia todas essas opções e diga para mim qual a opção que vocês vão marcar. Bora lá. Tô aguardando. Então, qual é? Os quadrinistas optaram por colocar apenas essa parte do diálogo, pois somente isso é importante para o enredo. Muito bem. A última. Por quê? O que ele queria transmitir, ele colocou. O que o quadrinho, o colunista que escreveu, quis transmitir? O que de fato ele quis mostrar? Ele quis mostrar a história, como que Joaquim foi roubado? Não, porque senão ele teria colocado, né? O que ele colocou? Um pedacinho da fala do Joaquim dizendo o que aconteceu, o que foi roubado, e uma fala do delegado. O que ficou claro aí nesse quadrinho? Hã? O que ficou claro no quadrinho? Hein, gente? O que ficou claro aí no quadrinho? Na página 39? Muitas pessoas prezam pela aparência e não pelo que procede de verdade. Pois é. Não ficou estranho o delegado perguntando para ele, você com iPhone? Por que a dúvida? Ele não podia ter um iPhone? Ele não tá dizendo que ele foi roubado? Ele não perguntou outras coisas, ele já logo falou, você com iPhone? Ou seja, você não poderia ter um iPhone. Pela fala do delegado, é isso que tá aparecendo, né? Então, é essa discriminação que o colunista quis colocar. Então, o último quadrinho aí é o que vocês têm que marcar. Beleza? Vamos lá, continuando. Assim como no quadrinho, o diálogo foi breve. Em muitos outros momentos da vida, escolar ou cotidiana, precisamos ser concisos na linguagem. A objetividade é uma estratégia que facilita e agiliza a comunicação. Você ser objetivo, você querer falar o que você quer falar de uma forma rápida, clara e objetiva. Essa concisão que a gente tá aprendendo aqui, né? Em você ser conciso. Aqui ele usou imagens para ser conciso. Nós podemos ser concisos nas palavras também, né? Lembra, já ouviu alguém falar assim, deixa de rodeios, fala logo o que você quer falar, não é? É você ser claro, objetivo, direto. Então, pega o marca-texto e marquem aí o que é ser conciso. Ser conciso é dizer o necessário com o mínimo de palavras, sem prejudicar a clareza da frase. É ser objetivo e direto, retirando do texto todas as expressões ou termos desnecessários. Então, isso é ser conciso, isso é concisão num texto. Na hora de você escrever um texto, não vai ficar repetindo e acaba que não diz nada com tanta repetição. É pensar naquilo que você quer dizer e colocar no papel da forma mais coesa, mais sucinta possível. Ok? Espero que aqueles que eu tô vendo aí que estão olhando para a tela, estão rindo, estejam prestando atenção no que eu tô falando. Porque depois na hora da prova é que a gente vê, né? A nota. Infelizmente, pela nota é que a gente vê o resultado. Vamos lá, vamos focar? Próximo tema, onomatopeia e interjeição. A gente está falando aqui o tempo inteiro de onomatopeia nas HQs. O que são as onomatopeias que eu falei com vocês? Dá um exemplo aí de uma onomatopeia. Tchuf. Ploft. Pou. Quando tem algum estou, né? Alguma coisa assim. Então, vamos ler. Vamos retomar a HQ apresentada na seção De Olho na Estrutura do Gênero, na página 35. Observe o quadrinho abaixo. Olha aí, é o quadrinho daquelas duas, a Ângela e da Júlia. Que houve? Você lê pensamentos, Ângela? Não, Júlia, eu só leio os balões. O que significa o grrr no balão de fala de Ângela? Vou dar um tempinho e vocês marcam para mim. Qual que é a resposta correta, então? A do meio? A do meio. A última? Ou a segunda. Não, não é a última. É a segunda. Olha lá. O que quer dizer esse grrr dela?
Ângela emitiu um som parecido com gr. Ângela começou a falar uma palavra que começou com as palavras GR? Não, né? Ela não disse palavra nenhuma. Ângela inventou uma palavra nova para poder xingar a Júlia? De forma nenhuma. Ela emitiu um som parecido com esse GRRR. Grrr, grrr, não é? Ela emitiu um som parecido. Então, a que cabe aí é essa segunda. Quem marcou a segunda, ó, joia, parabéns. Mudou a página 41. Número 2. Qual elemento visual ajudou você a responder à questão anterior? Por que vocês ajudou? No que vocês conseguiram entender que a opção 2 é a que cabia aí? Que ela estava emitindo um som, não é? A imagem do... Exatamente, a expressão facial da Ângela. A imagem do rosto da Ângela que mostrava que ela estava com raiva. Não é isso? É ou não é? Vamos lá? Continuando, posso continuar? Vamos lá. Apesar de a palavra gr não existir, ela foi criada para imitar um som. Nesse caso, o som que emitimos quando estamos muito irritados. Nessa situação, Ângela logo a seguir chega a jogar a bebida da taça dela na Júlia. A onomatopeia, pegue o marca-texto de vocês e grifem isso aí, por favor. Guilherme Espinosa, tudo bem aí? Então, peguem a onomatopeia. Aliás, peguem o marca-texto e grifem aí para mim. Onomatopeia é uma palavra curta que imita um som. Seja de um animal, de um objeto, de natureza, de pessoas. Usamos onomatopeias, aí é a parte importante. Para que a gente usa onomatopeia? Para representar sons, já que não somos capazes de reproduzi-los fielmente em nossa fala e nem na escrita. Não é? As onomatopeias, eles são para representar sons. Som da chuva caindo, som de um soco, som de uma explosão, som de um beijo. Como é que é o som emitido por um beijo? Nas HQs? Smack. Não é? Não é sempre o smack que tem lá? Como é que é o som emitido por uma explosão? O que aparece lá? Pou. Ou pum, né? Isso aí. Continuando. Relembra o enredo da história em quadrinho lida na página 29 e analisa a onomatopeia. De novo, a história da Ângela e da Júlia. O que é esse tchuf aí? Nesse quadrinho, a onomatopeia tchuf representa o som de quê? Da água sendo jogada. Isso mesmo. Do líquido da taça caindo na Júlia, né? Sendo jogado na Júlia. Ok? Por falar nisso, a Júlia tá aí. Júlia, tá tudo bem aí? Tá bom. Número 4. Para tornar mais expressivo e para dar mais destaque a esse som, como o quadrinista o desenhou? Primeira pergunta. Como que o quadrinista desenhou isso? Hã? Ele tá dentro de um quadrinho que mostra o quê? A água sendo jogada. Isso, parece que é água mesmo, né? Não parece que é umas bolhas de água? Que cor que tá? A água. Meio verdinha. Isso. Dá pra você entender mais ou menos o que tinha dentro, né? Parece mais um champanhe do que uma água. Isso, parece mais um champanhe. Então, tudo isso ajuda a gente a entender. E aí, outra perguntinha descreva os detalhes, cores e formas dessa figura. Então, ela ocupa um quadrinho que aparece, a palavra aparece cor de rosa, o quadrinho é cinza, a água parece que é uma água meio turva, parece água de champanhe. Junto dessa palavra aparecem pequenas gotas do líquido nos ares. Então, é isso que você vai colocar aí.
tá? Isso tudo ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Então, João, lê pra gente aí a continuação, depois da 4. A onomatopeia pode aparecer sozinha, escrita no meio de um texto ou mesmo na nossa fala do dia a dia, como na frase a seguir em que a palavra em destaque imita o som da personagem caindo em uma poça. Olha só. Lê pra gente, então. Carol pisou numa posse plaft, levou um grande tombo. Dá pra gente entender, né? Meio que ela se esparramando naquela poça d'água. Obrigada, João. Plaft, então, pode aparecer aí no meio de uma frase. A onomatopeia também pode aparecer no meio das frases que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Já nas HQs, junto à palavra que imita o som de algo, é muito comum que sejam usadas cores, formas e outros desenhos, como a gente viu aí, os quais permitem que o som fique mais expressivo e rico, já que é a única forma possível de reproduzir um som na escrita. Qual é a única forma possível de reproduzir um som na escrita? Responde para mim, Júlia. Qual que é a única forma? Travou, professora, essa parede. Qual que é a única forma da gente reproduzir, possível da gente reproduzir um som na escrita? A gente acabou de ler. Pelo balão, no formato. Não, a gente acabou de ler aqui. Tem que acompanhar a leitura, viu, Júlia? Se você acompanhar a leitura, você vai conseguir entender e responder. Se não, não é possível. Responda para mim aí, gente. Vai lá, Heitor. Qual que é a única forma possível de reproduzir o som na escrita? Fazendo palavras, tipo splash. Isso. E qual que é o nome que a gente dá para essas palavras? Onomatopeia. Muito bem. Então, só tem como reproduzir sons nos textos, na escrita, através das onomatopeias. Parabéns. Página 42, gente. Página 42. Vamos lá, que nós temos muita coisa para ver ainda. No quadrinho abaixo, você poderá observar outro tipo de recurso de linguagem. As estrelas lá do céu são como o meu amor. Que horrível, ela falou, né? Ela falou ou ela pensou? Ela pensou. 5. No momento em que Júlia tem esse pensamento sobre a voz de Ângela, como ela se sente? Marquem para mim. Então, qual que é a resposta aí? Na 5? A terceira. A terceira, né? A última aí. Ela estava surpresa e espantada. Número 6. Quais palavras da sua fala expõem esses sentimentos? Aí ela usou palavras para expor esse sentimento. Quais foram? Olha lá no quadrinho. O que ela disse? O que a Júlia disse? Que horrível. Que horrível. Na verdade, ela não disse, ela pensou. Mas as palavras que ela pensou foram que horrível, né? Número 7. Agora, complete a tabela com o significado de cada uma das expressões a seguir. O que queremos dizer quando as utilizamos? A expressão cuidado. O que eu quero dizer quando eu peço cuidado? Eu quero pedir para que a outra pessoa fique o quê? Atenta. Não é? Pedir para que a outra pessoa fique atenta. O olá. Quando eu falo olá, o que eu quero fazer? Eu quero dizer o quê? Isso, eu quero cumprimentar alguém. É cumprimentar, viu, gente? Não é cumprimentar, não. Cumprimento é medida. Cumprimento é de saudar alguém. Então, é cumprimentar alguém. Psiu. 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 O que eu tô fazendo? Chamando alguém. Ou fazendo o quê? Psiu. Pedindo o quê? Psiu. Silêncio. Ou eu estou chamando alguém,
ou eu estou pedindo silêncio? Como é que eu vou saber? Pela imagem, né? Ou pelo contexto da frase. E o ai? Eu tô querendo dizer o quê? Dor. Ou que eu tô sentindo dor, ou que eu estou aflito. Ai, que medo! De barata, de rato, seja o que for. Ou exprime aflição ou dor. Ok? Agora olhem todos esses quadrinhos com essas onomatopeias aí embaixo. Vocês vão pegar cada uma dessas onomatopeias e vão elaborar uma frase com cada uma delas. Eu vou dar 2 minutinhos. Em 2 minutinhos dá para fazer frase com todas, tá? Com o VS, com o rei, com o cu, com o yeah, com todas essas que estão aí. Vamos lá? Aguardando, então. Então, quem quer falar a frase que fez? Hã? Fale aí, Heitor. Isso. Vamos? O Heitor tá falando. Vai, Heitor. Eu fiz Capitão América versus Homem de Ferro. Eu fiz. Ei, para daí! Isso, que é grito, né? Sim. Volte aqui, você está preso em nome da lei. Onde que você... Essa aí foi qual quadrinho que você fez? Volte aqui. Você está preso em nome da lei. Eu fiz o segundo. Rei, volte aqui. Você está preso? Tá. E o terceiro quadrinho? Alguém quer falar o terceiro? Ninguém fez nada com o terceiro? Deixa eu falar. Quem tá falando? Sim. Fala um pouquinho mais alto. Eu vou falar o segundo, tá? Tá bem. Esse rei aí ele tem que ficar bem destacado, né? Porque ele tá dentro de um quadrinho. Ele falou, rei! Né? Gritou. O cu, tá vendo que tá num balãozinho de nuvenzinha? Deve ser alguém que pensou, legal, cool, né? Vou fazer essa salada de frutas amanhã. Aí você pode completar com a frase que você quiser. E o yeah também é pensamento, tá vendo? Tá dentro de uma nuvenzinha. Mesma coisa, yeah, quando você fala yes, acertei, consegui. Podia ser assim, yeah, consegui. E a última? Boom, on. Parece que é o quê? Uma luta. Não parece que é luta? Vocês que leem muito história em quadrinhos aí, o que vocês acham que é? Vamos lá, crianças. Uma explosão. Hã? Ou uma explosão. O boom não é de coisa que caiu. Coisa que caiu poderia ser ploft, praft, alguma coisa assim, né? Agora, boom é som de explosão, né? O on aí parece... O boom, às vezes também aparece em luta, não aparece? O boom. Aparece, não aparece? Então aí vocês criam a frase que vocês acharem melhor para entrar. 43, página 43. Na HQ, vimos que Júlia usou as palavras nossa e Jesus, porque estava surpresa e espantada. Mas perceba que é possível identificar a função de cada uma das expressões da tabela acima, mesmo sem saber em que situação elas foram ditas. Isso ocorre, pois o uso desse tipo de palavra não depende do contexto. Elas têm certa autonomia no discurso. A gente dá o nome a essas palavrinhas de interjeições.
Então, pega o marca-texto e grifem aí para mim. Interjeição é uma palavra invariável ou um conjunto de palavras invariáveis que não mudam, né? Que expressam uma reação espontânea a algum tipo de emoção ou sensação. Pode ser entendida de forma isolada, independente do contexto em que se encontra. Então, essas palavrinhas que expressam emoção, cool, hey, yeah, né? Essas palavrinhas, elas podem ser chamadas de interjeição. Continuando aí. As interjeições servem para expor os estados emotivos do emissor. Porém, podem ser constituídas de palavras correntes na língua ou por expressões vocálicas. Podem cumprir diferentes funções. Indicar advertência, atenção, cuidado. Pode expressar alegria, oba, viva, alívio, ufa, ai, graças a Deus. Concordância, claro, tá bom. Dor, ai, ui. Então, só corrigindo, essas palavrinhas de trás que estão no quadrinho aqui embaixo, elas podem até vir seguidas de interjeições, mas elas são onomatopeias. As interjeições é do quadrinho acima, tá? Cuidado, olá, psiu, ai. Essas palavrinhas são chamadas de interjeições. Por quê? Porque exprimem, expõem estados emotivos do emissor. Ok? Tudo bem? Samara, Nicole, João, Júlia ligando as câmeras. Quem mais estiver com a câmera desligada? Continuando aí, ó. Lê pra mim, ô Nicole. Conexão entre frases. Nós vamos ver agora. A ligação entre as frases. Apesar de nas HQS a linguagem visual ter bastante destaque, não se pode deixar de lado a parte verbal. Utilizamos as palavras para grande parte da nossa comunicação. Por isso, é importante conhecer bem a estrutura das frases na linguagem portuguesa, suas partes e de que termos elas são compostas. Para isso, leia com atenção a sentença abaixo sobre a personagem Joaquim. Então, de terno, Joaquim se transforma. Ele se torna o herói honesto e pagador. Olha só como que a imagem influi aí na interpretação do personagem, não é? E aí nós vamos ver. Quais verbos estão presentes na frase? Vamos destacar? Então, os verbos são transforma e torna. Depois de muito aperto para achar o verbo, né? Meu Deus do céu, nós estamos estudando os verbos, vocês precisam identificar. As palavras que exprimem ação dentro da frase são os nossos verbos. Página 44, número 2. Você observou que a sentença analisada apresenta 2 verbos. Então, podemos identificar 2 ideias ou orações sendo comunicadas. Partindo da resposta ao item anterior, isto é, dos verbos que você encontrou, identifique cada uma das ideias comunicadas preenchendo a tabela abaixo. Então, você vai colocar no primeiro quadrinho a primeira ideia e no segundo quadrinho a segunda ideia, tá? Qual é a ideia do transformar e qual que é a ideia do tornar? São os 2 verbos que nós encontramos. A primeira ideia, então, é que Joaquim se transforma quando ele usa terno. E a segunda ideia? Que Joaquim se torna herói. Ele se torna o quê? O herói honesto e pagador. Ok? Muito bem. Número 3. Qual é o sinal de pontuação que na sentença original separava uma ideia da outra? O que separa uma ideia da outra? Qual que é o sinal de pontuação que faz isso? Hein, gente? Qual é o sinal? Vírgula. É uma vírgula. Muito bem. É uma vírgula. Então, nós temos, gente, que olha só. Quando eu tenho frases como essa, cujas 2 ideias aí são independentes,
Né? De terno, Joaquim se transforma, ponto. Ele se torna um herói honesto e pagador, ponto. São duas frases independentes. Frases como essa que acabamos de analisar, elas apresentam duas orações independentes entre si. Por isso são classificadas como coordenadas. São orações que são coordenadas. Note que apesar de serem independentes, podemos juntá-las em uma única sentença maior com o uso da vírgula. Então, marca texto. As sentenças podem ser independentes entre si e ter seu conteúdo conectado por meio do sentido. Nesses casos, podemos conectar umas outras apenas inserindo uma vírgula entre elas. Essas orações são chamadas de